Posso lhe dizer com absoluta certeza que o ressentimento e o ódio profundos que estão fazendo você tremer de raiva agora? Aquele tipo de raiva que faz você sentir que nunca vai superar. De uma perspectiva puramente biológica, dura apenas 90 segundos, nem um segundo a mais. As décadas restantes são puro drama que você mesmo adicionou. Como se você se sentisse enganado se não fosse o roteirista. Isso não soa incrivelmente duro? Você pode querer desligar este vídeo agora mesmo? Apontando para a tela e me xingando. Dizendo: o que você sabe? Você sabe o que aquele canalha fez comigo? Você sabe o quanto eu sofri? É verdade? Eu não sei. E não preciso saber. Por quê? Independentemente de aquele canalha ter mentido para você, roubado seu dinheiro ou traído seus sentimentos, a verdadeira reação do seu corpo a esse evento dura apenas 1 minuto e meio. Mesmo a raiva que você sente agora ao ouvir minhas palavras, essa raiva tem uma duração fisiológica limitada. Ela não excede 90 segundos. Este é um fato há muito estabelecido no campo da neurociência. Quando a amígdala do seu cérebro dispara o alarme, seja porque você vê um tigre ou aquele parente que lhe deve dinheiro e não pagou, seu hipotálamo imediatamente ordena a liberação de cortisol e adrenalina, esses hormônios de luta ou fuga, na sua corrente sanguínea. Esta é uma reação puramente química. Mas o ponto principal é que essas substâncias químicas circulam, são metabolizadas e, eventualmente, completamente eliminadas do corpo em apenas 90 segundos. Mesmo para um rancor profundo, o pico fisiológico da raiva dura apenas 90 segundos. Então, a pergunta é: já que seu corpo já completou o processo de desintoxicação depois de 1 minuto e meio, por que você ainda sente o coração acelerado e as mãos e os pés gelados quando pensa em algo desagradável que sua sogra disse há 2 anos? Por que você ainda revive essa cena em sua mente? Mesmo quando está sozinho no chuveiro? E elabora 100 respostas inteligentes para dar? Mesmo 5 anos depois de seu chefe ter lhe dado um olhar de desprezo? Se essa reação química já terminou, quem está alimentando essa raiva agora? A resposta é cruel. É você. Você sente que 90 segundos não foram suficientes. Que estaria perdendo algo se simplesmente deixasse a emoção passar. Então, você utiliza uma capacidade unicamente humana, ao mesmo tempo grandiosa e tola. A ruminação. Vivemos em um vasto teatro ilusório, construído a partir de fragmentos de memórias. Os seres humanos são criaturas tão interessantes. Orgulhamo-nos de sermos os mestres de tudo. Mas na maioria das vezes vivemos como gravadores de fita quebrados. Observe as pessoas ao seu redor. Ou melhor ainda, observe a si mesmo esta noite, quando estiver tarde e em silêncio. Quando você está deitado na cama, mesmo que seu corpo esteja exausto, seu cérebro começa a funcionar a todo vapor. Você revive os eventos triviais do dia, até mesmo algo tão insignificante quanto alguém pisando no seu pé no metrô sem pedir desculpas, e projeta isso na tela gigante da sua mente. Você não apenas revive, você aprimora.
Você adiciona iluminação dramática ao rosto da outra pessoa e fornece uma trilha sonora trágica aos seus próprios sentimentos de injustiça. Você vai embelezar a conversa que aconteceu, fazendo-se parecer mais inocente e a outra pessoa mais desprezível. Cada vez que você revive isso em sua mente, seu cérebro não consegue distinguir entre memória e realidade, então ele libera cortisol novamente. Os 90 segundos originais já passaram há muito tempo. Mas você estendeu artificialmente esses 90 segundos para 90 minutos, 90 dias ou até 90 anos por meio dessa repetição auto-hipnótica. Como isso se chama? Na medicina, chama-se estresse crônico. Na psicologia, chama-se ruminação. Mas, na minha opinião, é uma forma de autocomplacência ativa. Para ser franco, é um vício. Você é viciado em sofrimento. Você pensa que odeia aquela pessoa, mas, na realidade, está desfrutando da sensação dramática de ser uma vítima. Esse sentimento faz você se sentir moralmente superior, dando-lhe um senso claro de identidade neste universo indiferente. O de uma boa pessoa que foi injustiçada. Para manter essa identidade, você precisa se injetar constantemente com esse veneno, mesmo que isso cause pressão alta, doenças cardíacas, insônia e queda de cabelo. Você está disposto a pagar qualquer preço. Considere o clássico Koan Zen. Um monge velho e um monge jovem caminham por uma trilha na montanha quando encontram um rio. Uma bela jovem tem medo de atravessá-lo. Sem dizer uma palavra, um monge velho a carrega para o outro lado do rio, a coloca no chão e continua seu caminho. O jovem monge o segue, fervendo de ressentimento. Sua mente repleta de pensamentos mais dramáticos do que qualquer novela. Ele pensa: o mestre não disse que homens e mulheres não deveriam se tocar? Depois, será que o mestre quebrou seus votos? E então, devo denunciar o mestre? Depois de caminhar por dezenas de quilômetros, ao anoitecer, o jovem monge finalmente explode, questionando o monge velho. Monges não devem se aproximar de mulheres. Como você pôde carregar aquela mulher? Um monge velho olha calmamente para seu discípulo suado, ofegante e tolo e diz: eu deixei aquela mulher no chão quando atravessamos o rio. Por que você ainda a está carregando? Todos nós já ouvimos essa história centenas de vezes e rimos, pensando que a entendíamos. Mas você não a entendeu. Se tivesse entendido, não estaria carregando aquela mulher, aquele fardo de ressentimento, aquela mágoa não resolvida. Aquele momento de não ter recebido um pedido de desculpas, décadas depois que a outra pessoa já se esqueceu de como o ofendeu. O jovem monge estava cansado? Sim. Mas quem causou essa fadiga? Ele mesmo. Não havia nenhuma mulher de verdade em suas costas durante aqueles quilômetros. Era o projetor em seu cérebro que ele não conseguia desligar. O monge velho vivia o momento presente, reagindo aos acontecimentos daqueles 90 segundos. O jovem monge é um típico ser humano moderno, vivendo com aquela interminável segunda flecha. Buda certa vez perguntou aos seus discípulos:
Se uma pessoa é atingida por uma flecha e sente dor, essa é a primeira flecha. Então, por causa de ter sido atingida pela flecha, ela sente tristeza, raiva e medo, chorando e lamentando, perguntando aos céus: por que eu? Isso é chamado de segunda flecha. Qual flecha você acha que dói mais? Claro que é a segunda. A primeira flecha é a dor física. A inevitável resposta fisiológica daqueles 90 segundos, resultado das circunstâncias, das palavras ou ações de alguém que impactam seus sentidos. Isso é inevitável. Isso é o que se chama destino. Mas a segunda flecha é você, que, além da dor física, pega a flecha e a crava no próprio coração. E o mais assustador é que a primeira flecha geralmente atinge apenas uma vez, enquanto a segunda é retirada e cravada novamente, repetidamente, num ciclo que se repete centenas de vezes. Sempre dizemos que o destino prega peças em nós, mas, na realidade, Deus está bastante ocupado e não tem tempo para se intrometer especificamente na sua vida. Na maioria das vezes, você mesmo está se prejudicando. Você transforma uma ferida pontual em uma ferida para a vida toda. Que tipo de mentalidade é essa? É uma mentalidade que não é apenas cruel consigo mesmo, mas também extremamente arrogante. Você acha que seu sofrimento é especial? Você acha que suas experiências são inéditas? Você está enganado. Sua raiva, ciúme e ressentimento são meros mecanismos de sobrevivência patéticos. Resquícios de centenas de milhares de anos de evolução humana. Seu cérebro, para ajudá-lo a sobreviver nessa perigosa selva primitiva, desenvolveu um viés negativo. Ele sempre faz com que você priorize a lembrança de coisas ruins e ignore as coisas boas. Porque não se lembrar de onde há frutas para comer significa apenas perder uma refeição. Mas não se lembrar de onde há tigres significa perder a vida. Portanto, lembrar da dor é um instinto biológico. O que é ainda mais interessante é que não apenas gostamos de reviver a dor, mas também embelezamos essa repetição como um profundo afeto ou princípios. Algumas pessoas dirão: sou uma pessoa direta, não consigo tolerar injustiça, ou nunca consigo perdoar uma traição. Ouça como isso soa forte e cheio de princípios. Mas se você remover essa bela embalagem, o que há por dentro? É um eu frágil e vulnerável. Esse eu é muito fraco. Ele precisa provar sua correção apegando-se aos erros dos outros. Ele precisa confirmar sua própria inadequação apegando-se firmemente às feridas do passado. Se um dia eu lhe pedisse para se livrar de todo o seu ressentimento, para limpar sua mente de todos os pensamentos sobre como os outros a prejudicaram, você descobriria de repente uma verdade chocante. Você não saberia mais quem é. Se você não odiasse seu ex-marido, se não ressentisse seus pais, se não amaldiçoasse seu chefe, aquela voz incessante em sua cabeça pararia de repente, e aquele imenso vazio a aterrorizaria. Muitas vezes, não é que não conseguimos nos livrar da dor, mas sim que temos medo de nos livrar dela.
Preferimos nos apegar à dor a abraçar o vazio. Essa é a absurdidade da natureza humana. Clamamos por felicidade enquanto nos agarramos desesperadamente à boia salva-vidas da dor. Recusando-nos a soltar e depois reclamando que a água está muito fria. Então, o que fazemos? Devemos ser como um tolo, oferecendo a outra face quando alguém nos dá um tapa? Ou devemos ser como um robô sem emoções, indiferentes a tudo o que acontece? Claro que não. Isso é repressão, outra forma de autotortura. A verdadeira libertação não é forçar-se a não sentir raiva, mas sim enxergar a essência desse drama. Você pode tentar o seguinte: da próxima vez que chegar aquele momento que faz sua pressão arterial disparar, ou quando aquele parente insuportável disser aquela bobagem clássica à mesa de jantar, não se apresse em ficar com raiva, e não se apresse em reprimi-la. Apenas faça uma experiência em sua mente. Ligue um cronômetro. Diga a si mesmo: ok, a reação fisiológica começou. Contagem regressiva de 90 segundos. Mesmo que você esteja sorrindo por fora, ou mesmo que esteja batendo na mesa, mantenha um olho no processo em sua mente. Você sentirá sua frequência cardíaca acelerando, o sangue correndo para a cabeça, as palmas das mãos suando, a garganta apertada. Apenas observe essas reações como se estivesse observando uma tempestade pela janela. Você descobrirá que, contanto que pare de alimentar o fogo, ou seja, pare com os cálculos internos. Pare de julgar. Pare de se perguntar se eles a desprezam. Essa energia realmente diminuirá como uma maré. Ela sobe, depois recua, e nesse processo, a parte mais difícil não é suportar a raiva, mas sim suportar a solidão de não alimentar o fogo. Seu cérebro tentará freneticamente levá-lo a pensar em algo para insultá-lo, a relembrar os incidentes desagradáveis do ano passado, a imaginá-lo como um demônio. Nesse momento, o que você precisa fazer é olhar para o seu cérebro como olharia para uma criança mimada fazendo birra e exigindo um brinquedo. Nesse intervalo, você descobrirá uma liberdade que nunca experimentou antes. Essa liberdade não se deve ao fato de você ter perdoado alguém, mas sim porque você percebe, de repente, que não precisa ser essa máquina de reações automáticas. Você percebe que, entre o estímulo e a resposta, existe realmente um espaço, e esse espaço é o seu verdadeiro santuário. É claro que sei que isso é difícil. É como ser um fumante inveterado por décadas e, de repente, ser instruído a parar de fumar. Você sente que não sabe o que fazer com as mãos. Temos um vício de décadas em reagir, em criar novos dramas. Às vezes, você sente que, se não revidar, se não esclarecer a situação, o mundo vai desabar. Mas deixe-me fazer uma pergunta mais direta. A vitória que você conquista vale a perda da sua elasticidade vascular? Você já matou essa pessoa 1000 vezes em sua mente, mas, na realidade, ela permanece completamente ilesa, até mesmo se divertindo. Enquanto você sofre com o excesso de cortisol e não consegue dormir à noite. Quem realmente ganha nessa equação?
Zhuangzi tinha uma analogia particularmente interessante chamada teoria do barco vazio. Ele dizia que, se você estiver remando um barco em um rio e outro barco colidir com o seu, você provavelmente ficará com raiva e gritará com a pessoa. Mas então você olha com atenção e percebe que o barco está vazio, não há ninguém nele. Nesse momento, sua raiva desaparece instantaneamente. Por quê? Porque não há ninguém para quem direcionar sua raiva. Mas se houvesse alguém no barco, você gritaria com essa pessoa, chamando-a de cega. Veja bem, o que te deixa com raiva não é a colisão em si, mas a ideia de que há alguém no barco. Se você pudesse entender que todas as pessoas neste mundo que lhe causam dor são, na verdade, como aquele barco vazio, uma casca oca impulsionada por seu karma, seus genes, sua criação e suas emoções descontroladas, você ainda ficaria tão bravo. A pessoa que fala asperamente com você também é uma vítima, uma escrava de suas emoções. Por que discutir com um escravo? Trate os outros como barcos vazios e trate a si mesmo como um barco vazio também. Não se leve tão a sério. Não trate seu orgulho, sua dignidade, esse senso ilusório de si mesmo, como algo sagrado e inviolável. Quando você se vê como um vaso vazio, a raiva passa por você como o vento por um vale. Pode haver um som, mas não deixa rastros. Isso soa profundo, não é? Como algo que um sábio diria. Mas, na realidade, este é o pragmatismo máximo. Nesta era cheia de incertezas, ruído e conflitos, proteger seu próprio campo de energia e impedir que essas emoções tóxicas se acumulem dentro de você é o maior ato de autocompaixão. Você gasta tanto dinheiro com comida orgânica e tanto tempo na academia, apenas para depois ingerir uma grande dose de veneno emocional que você mesmo preparou, não é ridículo? Então, pare de se deixar enganar por aqueles 90 segundos. É apenas um breve mau funcionamento do corpo, um processo automático de limpeza do sistema. Não seja aquele que pega o lixo e o come de novo. Da próxima vez que você pensar naquele evento passado que te enfureceu, tente sorrir, mesmo que seja um sorriso cínico. Sorria para si mesmo, ainda representando a raiva como um fantoche em uma cena. Nesse único sorriso, o ciclo vicioso é quebrado. Você não precisa perdoar ninguém deliberadamente, nem precisa se forçar a ser um santo. Apenas seja um observador, observando o fogo queimar, observando-o se apagar, observando as cinzas caírem, e então vire-se e sirva-se um copo de água. Siga em frente com a sua vida. A pessoa que te magoou, o evento que te causou dor, na verdade, já morreu depois daqueles 90 segundos. Se você ainda carrega o cadáver nas costas, essa é uma escolha sua, não uma imposição do destino. Agora que este vídeo está quase terminando, as substâncias químicas em seu cérebro já devem ter sido metabolizadas, e a voz que tagarelava incessantemente neste canal está prestes a desaparecer. O que resta? Um espaço em branco. Esse espaço em branco pode parecer um pouco estranho, um pouco entediante ou até mesmo um pouco desconcertante.
Não tenha pressa em preenchê-lo. Deixe esse espaço em branco permanecer por um tempo. Porque somente aqui você está verdadeiramente vivo.